Grande abraço para você que tá ligado na Gol. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro 2024. Mais uma rodada, se encerra a 14ª dessa vez. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos botar uma meta de 120 likes para esse vídeo. 14 rodadas completadas, faltando 5 para o fim da fase classificatória. Então vem com a gente para a gente saber tudo que rolou nessa 14ª rodada. Vamos nessa. Rodada iniciada no sábado, São Bernardo e Ferroviária, duas das melhores equipes do campeonato, empataram por 0-0 e é impressionante como a Locomotiva, como a Ferroviária, se recusa a perder sua invencibilidade. É quase impossível bater esse time. Em 14 rodadas, são 7 vitórias e 7 empates. E o São Bernardo vem numa sequência excelente, 4 jogos sem derrota. No Estádio do Café, o Londrina venceu o Caxias por 2-0, vitória importante para se consolidar ainda mais no G8. E o Caxias, depois de quebrar aquela sequência de 8 jogos sem vencer, acabou voltando a perder de novo. Tinha feito 3-0 na rodada anterior. Volta às derrotas. No Almeidão, ainda no sábado, Tombense e Figueirense empataram por 1-1, resultado que não ajudou muito a consolidar para elas. O Figueirense, inclusive, saiu do G8, já estava fora, na verdade, e acabou perdendo mais uma posição ao fim da rodada, perdendo a vaga, o 9º lugar, para o Remo. No domingo, o Volta Redonda enfiou 3-0 em cima do Ipiranga, uma atuação exemplar do Voltaço, que vai muito bem, com muita segurança. O único, porém, na campanha do Volta Redonda é que ele tem perdido os confrontos diretos, né, contra as equipes que estão no nível dele na parte de cima da tabela. Nos aflitos, um jogaço. Melhor jogo da rodada, Náutico e Atlético empataram por 2-2, jogo de muitas possibilidades. O Náutico talvez viva o seu melhor momento em termos de rendimento, mas a tabela difícil talvez impeça o Náutico de avançar um pouco mais nesse momento, mas vai estar na briga pelas vagas na segunda fase. E o Atlético está com a classificação bem encaminhada. O Botafogo no Almeidão venceu o ABC por 1-0, gol marcado pelo jogo. O Botafogo ultrapassou aquela marca de 30 pontos que a gente vem falando nas últimas semanas, que é um número mágico, dá pra gente dizer, de quem vai se classificar. Até hoje nenhum time que passou dos 30 pontos, ou chegou a 30 pontos, foi eliminado na primeira fase. Então o Botafogo tá com tudo na mão aí para buscar vaga, deve garantir classificação já na próxima rodada. No Francisco Noveleto, vitória importante da Aparecidense, 1-0 para cima do São José, chegou a sair da zona do rebaixamento, acabou entrando de novo. Nessa segunda-feira no Batistão, Confiança e Ferroviário empataram por 1-1, Ferroviário 5 jogos sem vencer, segue dentro aí da zona do rebaixamento, o Confiança segue bem próximo ali do grupo dos 4 piores. No Mangueirão, resultado espetacular pro Remo, Ribamar aos 44 minutos do segundo tempo garantiu a vitória do Leão para cima do CSA, 2-1, Remo cada vez mais próximo do G8, agora tem a mesma pontuação do 8º colocado, que é o Ipiranga, e no Presidente Vargas, Floresta venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, quem diria o Floresta que começou o campeonato com 7 derrotas seguidas, perdeu nas 7 rodadas iniciais, e nas 7 seguintes tem um bom retrospecto aí de 5 vitórias, né? Nesses últimos 7 jogos são 5 vitórias. E teremos um jogo adiado lá do mês de maio, referente à 6ª rodada entre Aparecidense e Ipiranga. Vocês vão lembrar, os times do Rio Grande do Sul, em virtude da tragédia que cometeu o estado, né, as enchentes, vários jogos foram adiados, inclusive esse aí da 6ª rodada entre Aparecidense e Ipiranga, que vai ser realizado nessa próxima quarta-feira em Aparecida de Goiânia. A classificação já está na tela, com o Botafogo na liderança, 31 pontos, atingindo aquela marca, aquele número mágico que a gente vem se referindo, de 30 pontos. Ele já ultrapassou essa marca com 31. Ele tem 12 de vantagem para o 9º colocado, faltando 5 rodadas. Não está classificado matematicamente ainda, mas a tendência é que na próxima rodada isso já seja uma ciência exata, a classificação do Belo. Muito provavelmente vai acontecer. Segundo lugar para o Atlético, 29 pontos, só empatou na rodada, perdeu a liderança, mas vai muito tranquilo aí para buscar a classificação. Situações iguais de Volta Redonda, São Bernardo e Ferroviária. Esses 5 realmente estão com a vaga totalmente encaminhada. O Voltaço tem 29 pontos, mais uma vitória, meteu 3-0 no Ipiranga. Quarto lugar, São Bernardo, 28 pontos. Quinto, Ferroviária, 28 pontos. A Ferroviária segue de maneira impressionante, invicta na Série C. São 14 jogos com 7 vitórias e 7 empates. Não tá dando para ganhar da Locomotiva. Ela não lidera o campeonato, mas ela vai com muita segurança para, assim, lutar por uma vaga na Série B do ano que vem. Sexto lugar, o Londrina, 23 pontos. Vitória bem importante contra o Caxias para dar uma desgarrada ali do 9º, do 10º. Fica um pouco mais tranquilo no G8. Sétimo lugar, Tombense, 20 pontos, só empatou com o Figueira. Continua a perigo, dentro do G8, mas a perigo, ainda na luta. Oitavo lugar, o Ipiranga, tem 19, o Ipiranga é um caso à parte, são 3 jogos a menos, né? O Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, muitos jogos adiados que precisam ser remanejados. O primeiro, ele vai matar agora na quarta-feira contra a Aparecidense, mas ainda assim vai ficar 2 jogos a menos. Nono lugar, já fora do G8, o Remo,
com 19 pontos. Vitória fundamental contra o CSA nessa segunda-feira. O Remo tem a mesma pontuação do Ipiranga, perde no saldo de gols, né? O Ipiranga tem saldo 4, o Remo tem saldo -4, mas agora ele já tá bem pertinho, não só do Ipiranga, que, claro, tem um jogo a menos e tem 3 jogos a menos, então nem dá pra contar tanto, mas ele tá pertinho do Tombense, já ali beliscando possibilidade de G8, realmente está totalmente na briga o Leão agora. 10º lugar, Figueirense, 19 pontos, perdeu a posição pro Remo nessa rodada, só empatou. 11º lugar, o Náutico tem 17 pontos, mas o Náutico tem um jogo a menos. Atenção para isso, é um jogo com o Ipiranga, e que no caso é um confronto direto também na luta pelo G8. O Náutico tá nessa parada. 12º lugar, o Floresta, que também tá sonhando, 16. São 5 vitórias nos últimos 7 jogos, foram 7 derrotas seguidas, como a gente já falou lá no início do campeonato, nas 7 primeiras rodadas, e depois uma campanha muito forte do Floresta, com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota só nas 7 rodadas seguintes, né? 13º, ABC, também 16 pontos. O Floresta tem uma vitória a mais. 14º lugar, CSA, 14 pontos. 15º, Confiança tá com 13. 16º, Sampaio Correia com 13. Zona de rebaixamento, 17º lugar, Aparecidense também tem 13, tem menos saldo que o Sampaio, né? E também que o Confiança. Confiança saldo -3, Sampaio -5, Aparecidense -6, por isso o time de Aparecida de Goiânia tá dentro da zona. 18º lugar, Ferroviário tem 12 pontos. E a Aparecidense também tem um jogo a menos, também com o Ipiranga, que ele vai matar agora na quarta-feira. 19º lugar, o Caxias com 9 pontos. 20º, São José tem 5 pontos, não sabe o que é vencer há mais de 10 jogos aí na Série C do Campeonato Brasileiro. A zona de rebaixamento por enquanto com a Aparecidense, Ferroviário, Caxias e São José. Esses são os 4 últimos que nesse momento seriam rebaixados para a 4ª divisão. Vamos aos principais artilheiros da 3ª divisão. Jonatas do Atlético, 9 gols para ele, artilheiro isolado. Com 8 gols, o Ítalo Carvalho, que não está mais atuando no Voltaço. Paulo Sérgio do Náutico, 8 gols também. 7 gols para o Kaique, do São Bernardo. E para fechar a lista, o Thiago Marques, que marcou nessa segunda-feira do CSA, tem 7 gols. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 14ª rodada e vamos para as 5 últimas, as 5 decisivas. Você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, que por aqui a gente vai acompanhar toda a marcha da Série C até o fim da classificação, até o fim da fase classificatória e, claro, até o fim do campeonato para a gente saber quem sobe para a Série B.